Também não, né? Ó, a gente vai falar desse assunto na última aula, mas como a gente está falando de distribuição de força na região lombosacral, eu quis trazer já para a gente começar a pensar. Então, eu trouxe essa imagem aqui de propósito para a gente justamente ver por que a cadeia muscular, tanto anterior quanto posterior, por que ela é tão importante assim para essa questão de distribuição de força. Tentem colocar agora a visão acompanhando bem a setinha aqui, que eu vou tentar mostrar para vocês, que aí a gente vai pensando junto. Essa região aqui, ó, em vermelho, eu tenho o desenho da cadeia. O que é esse trem de cadeia, Amanda? É o desenho desse conjunto de músculos, olha só, Flávio, que estão envolvidos pela mesma fáscia. Bacana. Então, ó, eu tenho esse desenho aqui, ó, e todos esses músculos, a fáscia começa aqui, envolve esses músculos, esse grupo específico, e termina aqui. Então, aqui eu tenho a cadeia muscular anterior de flexão, porque quando eu contraio essa cadeia, né, eu vou fazer essa movimentação. Depois a gente vai ver isso na última aula, não precisa ficar esquentando cabeça. O que eu quero que vocês guardem é só isso, ó. A cadeia, então, é um conjunto de músculos envolvidos pela mesma face. E o que é fáscia mesmo, Amanda? A gente falou aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho tendão que prende o músculo no osso, tendão. Tenho ventre muscular, tenho tendão que insere no outro osso. Né? E por fora desse músculo, eu tenho uma película, né, que vai envolver tendão e músculo. Ela vai envolver essas estruturas e liga essa estrutura já com outro músculo. Então, a fáscia que recobre o quadrado lombar também recobre o ilho-pessoas e desce e vai aqui, anterior. Também recobre o ilho-pessoas e desce e vai terminar lá na região do pé. Por que eu sei que é a fáscia do ilho-pessoas? Por que eu não fui para cá, não fiz essa cadeia em vez dessa? Porque a gente está falando de anterior. Né? O ilho-pessoas, a gente não falou que ele passa na frente da pelve? Opa, aqui. Eu estou vendo a frente, eu estou vendo a pelve de frente. Como que eu sei? Eu estou vendo aqui, ó, a parte anterior das vértebras e estou vendo a síntese pública. Então, aqui eu estou vendo a pessoa de frente. Sim. Né? Então, eu sei que aquela face ali é anterior, que é aquela cadeia anterior, e que é o ilho-pessoas, porque o ilho-pessoas está aqui, ó, na frente. Ele não está na parte de trás. Ele está na frente. Então, o ilho-pessoas, ele trabalha, né, fazendo aqui, ó, flexão do ilíaco, ó, fazendo movimento de flexão. A gente não falou que o ilho-pessoas, quando contrai, ele puxa o fêmur? Sim. Né? Então, se eu puxo o fêmur, eu estou fazendo flexão de quadril. Puxei o fêmur, flexão de quadril. Então, eu sei que eu estou aqui, ó, falando de ilho-pessoas também nessa região, porque eu estou na cadeia anterior de flexão. E aí, olha a outra, ó, saiu da parte da face
anterior, cruzou todo o crânio, desceu a cervical, torácica, lombar, cruzou para frente, aqui, para frente não, cruzou a parte de trás, desenho que não está tão bem feito, cruzou a parte de trás do glúteo, e desceu, passou na parte posterior da panturrilha, toda a planta do pé, e inseriu no dorso. Esse desenho teria que descer direto no glúteo, né? Mas é porque aqui eu estou entendendo, mas é porque se eu for explicar para vocês agora, a gente vai dar aula de cadeia. Mas é só o que eu quero que guarda disso aqui. É que as cadeias, ó, elas cruzam aonde? Tá vendo que essa tá atrás, né? Vamos imaginar que o desenho está bem feito. Essa tá atrás e essa tá na frente. Se a gente sobrepuser as imagens aqui, ó, se eu colocar essa imagem sobre essa, a gente vai ver um X aqui, vocês concordam? Sim. Sim. Um X nessa região. Por isso, pessoal, essa região é extremamente importante para a distribuição de força. Ela é o eixo da força. Quando o pessoal fala da musculatura core, né, quando o Pilates fala que a região do abdômen, né, da lombar, abdômen, pelve aí, é a região centro do corpo, não é exagero. Realmente, essa região, ela é fundamental para a sustentação, sim, mas o mais importante dessa região, a gente como fisioterapeuta, sustentação é batata, mas o que é a pegada dessa região? Qual que é o grande lance dessa região? É a distribuição de força, a capacidade de sustentar força e distribuir. Então, muitos problemas posturais nascem aqui. Nascem aqui, nessa região. Por isso que eu coloquei essa imagem, para a gente já ter essa ideia que esses músculos, então... E por quê? Olha só, porque a gente tem músculo na pelve anterior, como a gente viu, o ilho-psoas. E a gente tem músculo na pelve posterior, como o Edson lembrou, o glúteo. Está na pelve. Então, eu tenho ali uma força, né? Na verdade, é compensação, né? Eu tenho forças antagônicas, né? Que eu estou tentando lembrar a palavra essa, antagônica. Eu tenho enquanto uma puxa, a outra relaxa. Enquanto a outra relaxa, a outra puxa. E vai trabalhando nesse movimento. E olha que legal, isso é que dá a cadência, né? A cadência da marcha. Da marcha. Peraí, deixa eu voltar. Eu estou com vocês agora, estou, né? Tá. É isso que dá a cadência da marcha, né? Então eu tenho na parte da frente a cadeia anterior, eu tenho a cadeia posterior, elas cruzam e olha que legal. A cadeia anterior, ela quando chega na pelve, ela passa para trás. A gente viu ali. E a cadeia posterior, que está atrás, quando chega na pelve, ela passa para frente. E aí eu tenho o contrai, relaxa, que me dá a mobilidade das pernas, por exemplo. Mas, Amanda, você queria que você estivesse aparecendo? Agora está aparecendo. É porque tem uns que estão vendo, outros que não estão vendo, né? Então vou lá, vou fazer de novo, ó. Eu tenho a musculatura da cadeia anterior, que você tem que imaginar que eu estou na frente. Eu estou na frente, quando eu chego na região, estou na perna, né? Cadeia anterior na perna, a gente viu ali, está na parte da frente. Quando ela chega na quadril, ela cruza. Sim. Né? E a cadeia posterior, que está na parte de trás, quando ela chega no quadril, ela cruza também.
Sim. E aí é o que eu falei, eu tenho esse movimento, né? Quando uma contrai, outra relaxa, quando uma contrai, outra relaxa, isso faz eu andar. Uma contrai, outra relaxa, meu braço vai para frente, a perna vai para trás, né? Quando a gente anda. Uhum. Né? Então eu movimento o quadril para um lado, eu movimento a cintura escapular, eu movimento a cintura pélvica para um lado e a cintura escapular para outro. É Né? Quando verdade. eu estou andando, Você andando em forma de eu X. faço aí para vocês verem, ó. Quando eu Sim, coloco a perna de esquerda para frente, a tendência é meu ombro ir para trás, ó. sim. E se eu troco a perna, ó, troca a perna, põe a coisa a direita na frente, eu vou fazer a cadeia tá trabalhando aí, ó. Né? Eu tenho esse cruzamento da cadeia e eu então avanço a pelve e o ombro para trás. Quando eu troco, e por que isso acontece? Por causa dessa engrenagem. Por causa dessa engrenagem e desse cruzamento das cadeias na região pélvica, na região sacrolombar. E por isso a região sacrolombar, ela vai interferir diretamente nas alterações de postura. Sim. Né? Então, quando eu mexo aqui, ó, aonde elas cruzam, eu altero as duas. Né? Então, Sim. por isso, essa região é importantíssima quando a gente vai fazer tratamento ortopédico postural. Por isso que o RPG fala tanto em cadeia muscular. Agora voltou a tela aí, né? Voltou. Sim. E aí, ó, essas forças atuando vão alterar a minha postura pélvica. Então, eu tenho uma antiversão da pelve, né? Quando eu levo a pelve para frente, anterior, né? Eu tenho uma força atuando mais na frente anterior, né? Que vai puxar essa pelve para frente. Ou eu tenho uma força puxando essa pelve para trás, e aí eu vou ter um movimento de retroversão. Aqui pode ser anteroversão também. Antiversão não ficou tão bom, não. Né? Então, aqui eu tenho esse movimento. Quando eu contraio uma cadeia, a gente vai entender isso tudo depois, que isso tudo funciona junto, né? Na verdade, esse começo agora, a gente fica vendo as partes para depois poder juntar e entender isso tudo. Né? Então, dos músculos da região lombosacral, quais são os que a gente não pode esquecer? Nós falamos dele aqui o tempo todo. Ilho pessoas. Principalmente aí quando a gente está falando de região lombo-sacro, a gente está falando só de lombo e de sacro, a gente não entra muito com o músculo ilíaco, porque ele está só no ilho e fêmur, né? O músculo ilíaco, só o ilíaco, é considerado um músculo do quadril. A gente não falou que o quadril é pelve mais fêmur? Uhum. Então, o ilíaco é considerado um músculo do quadril. Mas o psoas é considerado um músculo lombosacro. Por quê? Porque ele vai se inserir, igual eu falei, na T12, T1, aqui o tendão dele, ó, tendão do psoas, tendão do psoas, tendão do psoas, tendão do psoas. Peraí, tendão do pessoas. Chega aqui, o pessoas maior. É T12, L1, L2. E ele desce aqui, ó. E vai para o trocânter do fêmur. E o pessoas menor, ó, L3, L4. Mas o pessoas maior, ele é considerado um
um músculo da lombosacra, porque ele vai sair das lombares, né? Ele vai fazer a flexão da coxa, né? Aquele movimento de puxar a coxa em direção ao abdômen. E a gente tem na parte posterior, não sei se aqui está, né? A gente tem esses outros músculos, o mutífidos, por exemplo, né? Que a gente falou dele nas outras aulas. Ele vai estar inserindo também no sacro e nas lombares, na parte de trás. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem. Eu não coloquei, mas depois, na hora que for mandar para vocês, eu coloco o glúteo máximo, né? Que ele vai sair do ilho e vai vir para o sacro. Então, ele também é considerado um músculo importante da lombosacra, porque ele tem a inserção no sacro. E o piriforme, que é aquele pequenininho que a gente viu na aula também, que eu não coloquei aqui, que eu montei essa aula ontem, rápido. Mas depois, para mandar para vocês, eu coloco. Só mandar da última aula também, né? Já mandei. Já mandou? Já, mas posso mandar de novo, sem problema. Não, mas já mandei, tá lá no WhatsApp, é só olhar. Então tá bom. E o piriforme, que vai sair do sacro para o trocânter maior do fêmur. Então, ele sai daqui e vem para cá. Depois eu vou colocar uma imagem melhor para vocês. São os principais músculos dessa região. E aqui o glúteo, né? Ele sai do sacro e vem em direção ao fêmur. E a gente vai ver agora, passar rapidamente aqui, mas é porque agora daqui para frente a gente vai conversar sobre Pilates um pouquinho. E aí a gente vai começar a entender um pouco, e a gente vai falar muito desse músculo do core quando a gente for falar das cadeias. A gente vai começar a entender um pouco o que é esse músculo do core, né? Que são músculos que vão controlar essa região abdominal, vão controlar o alinhamento, né? São responsáveis pela manutenção do alinhamento da coluna nessa região, né? E para alguns estudiosos, como Pilates, como a gente está falando aqui de esqueleto axial, né? Controlar a musculatura dessa região, que é o centro de distribuição de força, você automaticamente realinha todo o resto. Essa é a teoria, né? Quando eu consigo manter essa musculatura sadia, para manter a estabilidade dessa região, todas as outras engrenagens vão responder bem. Agora, se eu tenho uma hipotonia, né? Se eu tenho uma baixa de força, né? Um déficit de força nessa região, todas as outras vão sofrer. Em teoria, resumindo muito, o Pilates seria isso, né? A valorização dessa musculatura como possibilidade de realinhar todas as outras estruturas. Lá no texto, então, ele pergunta lá nos slides, né, da aula de hoje, ele pergunta o que é lombalgia gestacional e como o fisioterapeuta pode atuar no tratamento. E depois eu copiei aqui aquela que ficou para trás aí, que o pessoal ficou sem saber se mandava ou não mandava o exercício, que eu falei, não precisa mandar até a gente ter a disciplina, porque eu não tinha dado a aula, então não tem como cobrar de vocês responder uma coisa que a gente não tinha visto. Mas agora a gente está vendo e aí sim, nós vamos entregar essa resposta aqui até terça-feira. Mas acontece que nós já vamos dar essa resposta agora, né?
A gente já vai dar essa resposta agora, porque a gente está estudando e aí a gente já vai estudar respondendo esses questionamentos. Ó. Então, o que que acontece, pessoal? A gente sabe que a mulher nessa região, né, ela, pela possibilidade de engravidar, sofre adaptação, né, para receber esse novo corpo dentro dela, né? Então, o que que acontece? Aquela efeito de nutação, né? E contranutação, que a gente viu, né? Do movimento do sacro, que nós vamos ver de novo, que a gente vai falar de sacro ilíaco, mas esse movimento que a gente viu vai favorecer a mulher na hora do parto. Né? Ela vai ter essa movimentação do sacro, auxiliando no primeiro momento a receber o feto, né, que vai estar nessa região, ó, né, a receber o feto e depois a expulsar, né, depois expulsar esse feto. Então, essa região lombosacra, ela participa diretamente desse processo. E aí é normal para mães, por exemplo, que já antes do processo de gravidez já apresentava sobrepeso, por exemplo, né? O que que vai acontecer? Ela vai estar suportando um peso maior na região abdominal. A musculatura do abdômen não vai poder ser tão tensa. Naturalmente, a mulher tem uma diminuição da tensão da musculatura abdominal para aumentar esse espaço, né, para esse corpo. Então, o que que acontece? Eu posso ter já numa pessoa que tem essas predisposições que eu falei, né, sobrepeso, uma pessoa sedentária, né, que não tem essa regularidade de atividade física, uma pessoa que já apresente alteração nessa lombar, como eu falei, né, já tenho uma alteração articular aí, congênita, por exemplo, né, ou já apresenta uma fragilidade em função da questão laboral, né, do trabalho, pessoa que trabalha o dia todo sentado, por exemplo, essa mãe vai apresentar um outro comportamento de distribuição de força, porque agora eu tenho aqui na frente um peso, né, que está mantendo a minha musculatura abdominal em alongamento. Então eu perco essa tensão, né? Eu tenho a diminuição dessa tensão. E aí eu tenho uma alteração nessa região. Então, o que é a lombalgia gestacional? A lombalgia, a gente viu que algia é dor. E lombalgia é dor na lombar. Então, a mulher grávida pode apresentar uma lombalgia que só ela apresentou só essa lombalgia no período que ela estava grávida. Então, eu chamo isso de lombalgia gestacional. E aí, quando eu recebo esse diagnóstico, o que me diz? Primeiro, que a sua paciente está grávida. Segundo, que ela está apresentando alterações que não necessariamente são alterações ortopédicas. Né? Não necessariamente ela apresentou alguma alteração ortopédica, mas ela está apresentando uma alteração biomecânica própria desse período. Porém, ela não estava tão preparada, talvez aí, né, com a musculatura posterior, para dar esse suporte de manter a vértebra no lugar. Porque no caso da mulher grávida, quem vai compensar a ausência de tensão abdominal
são as musculaturas posteriores. Né? Então, eu posso, com esse peso, ter esse deslocamento do centro de gravidade da lombar deslocado para frente e isso me gerar dor, né? Porque a gente viu como lá na espondilolistese, que quando essa vértebra ela desliza, por menor que for, e aí não precisa ser esse deslizamento de uma vértebra em cima da outra, mas o deslocamento do conjunto inteiro da lombar para frente, né? Por uma hipotonia da musculatura lombar, quer dizer, diminuiu a força da musculatura posterior da lombar e aumentou o peso na parte anterior. Então, se eu não tiver quem segura aqui atrás, a tendência é deslocar esse bloco todo para frente. E aí a pessoa vai sentir dor, lógico, né? A gente viu que ali passa nervos, né? Então, ela vai ter um deslocamento desse bloco para frente que vai gerar essa dor na parte posterior da coluna, sem necessariamente ela ter uma alteração ortopédica. Então, por isso que chama lombalgia gestacional. Então, quando chegar esse diagnóstico, a gente sabe que a paciente está grávida e está apresentando dor nessa região por um desequilíbrio de forças próprias desse período, né? Mas que o corpo dela não conseguiu compensar. Ô, Amanda, deixa eu perguntar. Nessa região aí onde você está com o mouse... Espera aí, vou voltar. Tá. É que eu tiro para poder ver vocês um pouco. Sim. Isso, aí, o mouse, por aí, muito bem. Na lombar, vamos dizer assim, na lombar. O feto, ele vai fazer ele tem poder de fazer uma compressão nessa coluna lombar, ou essa dor vai ser causada somente pela musculatura que não foi preparada para isso, igual você disse. Por exemplo, o quadrado lombar, estou vendo aqui na outra, né, nessa outra... Esse quadrado lombar, por não ter sido, sei lá, às vezes a mulher, ela não tinha o hábito de se exercitar e tudo, e engravidou. Muito bem. Aí, essa dor, ela é causada mais por essa flacidez, não é flacidez, perdão, pela falta de tônus, perdão, pela falta de tônus muscular, ou existe também a possibilidade do feto fazer uma compressão na coluna lombar. Tem isso? Não, então, no caso que você está falando, seria assim, esse feto está aqui dentro, né, empurrando, então, de anterior para posterior. Então tem sim, né? A compressão, né? Tem, mas aí é bom para a mãe. É bom para a mãe, porque, de certa forma, quando ele empurra essa estrutura aqui de anterior para posterior, ele vai melhorar essa retificação. Porque essa lombalgia da mãe, quase sempre ela vai vir acompanhada de uma hiperlordose. Né? Isso que eu falei, esse deslocamento em bloco vai aumentar essa curvatura. Ela vai sair do padrão dela normal. Né? Então, quando o feto, há a possibilidade sim dele empurrar, né? Ele está ali dentro dessa caixa, né? Ele está dentro dessa estrutura, há a possibilidade sim, se ele estiver muito grande, por exemplo, né? Mas aí para a mãe é bom, porque ele está, de certa forma, ajudando a retificar esse desalinhamento, vamos dizer assim. Né? Então, há a possibilidade, mas isso não pesa... Não é via de regra, não, né? Não é via de regra, mas ela pode acontecer. E quando acontece, ela não gera dor para a mãe, é isso que eu estou querendo te colocar. Entendi. Ela pode gerar até alívio. Entendi. Ela pode gerar até alívio. O que gera dor, na verdade, para a mãe, é o peso, porque, igual eu falei, essa musculatura aqui, ela não vai conter, né? Ela está, para esse período, ela está preparada para ceder, né? Para permitir o aumento dessa região, essa musculatura, ela perde tensão.
própria dos hormônios, né? Que a mulher, quem que faz isso? Os hormônios, a gente estudou. Ocitocina. Exatamente, ele já vai preparando, né? Os hormônios femininos também, já vai preparando Para o parto. para o parto. Sim. Estou tomando água. Vai preparando para o parto. Então, essa musculatura, ela tende a perder tensão. Para quê? Para que o que for crescendo aqui dentro tenha mais espaço. Né? Só que o que acontece? Às vezes eu tenho, então, esse maior espaço aqui, mas o bebê é pesado. Vamos supor que eu já estou aí com um bebê de 1 quilo, 2 quilos. Né? Então, o que vai acontecer? Esse peso, e aí se é uma pessoa que fica muito tempo sentada, né? Nunca fez atividade, nunca fez caminhada, nunca fez nada, ela vai ter esse centro de gravidade dela muito deslocado para frente. E vai puxar isso tudo aqui em bloco. E aí ela tem a tendência a aumentar a lordose, e é isso que vai dar o quadro de lombalgia. Né? Então, é uma lombalgia gestacional. Por que não é só lombalgia? Ah, não pôs gestacional só porque ela está grávida, não. Pôs gestacional porque é uma lombalgia que apresenta como alteração esse período. Sim. As características desse período. Então, sinaliza que a estrutura dessa mãe não está tão preparada para essa condição. Né? E aí a gente vai ver que justamente essa musculatura que deveria estar segurando, dando sustentação para isso aqui crescer, ela não está trabalhando eficiente. Pelo sedentarismo. Hein? Pelo sedentarismo da mãe, né? Sedentarismo, às vezes é o que eu falei, a mãe já tinha uma postura, ou, né, já apresentava alguma alteração postural, ou alguma questão laboral, né, o trabalho dela, quando ela não tinha esse peso, tudo bem, depois que eu adquiri 2 quilos, nossa, meu trabalho ficou insuportável. Né? Por quê? Porque com esse peso, com esse deslocamento, o corpo começou a cobrar dela. Falou, minha filha, peraí, até então tudo bem, mas aí agora com mais 2 quilos? Né? Então, o corpo vai se adaptando, ele vai tentando resolver o problema. Se ele não consegue resolver, a gente já viu que faz o quê? Dói. Sim. Né? Então, assim, se ele não está conseguindo, ele vai falar, deixa eu doer aqui, que ela vai saber que não está bom. E aí a mãe vai procurar ajuda. E quando essa mãe procura ajuda, geralmente ela procura, o médico indica, geralmente o Pilates. E a gente vai ver por que o Pilates. Né? Então, como que o fisioterapeuta pode trabalhar na lombalgia gestacional? Como que eu posso atuar no tratamento, né? Eu posso atuar, por exemplo, aplicando a técnica de Pilates. Né? Porque aqui ele está perguntando de atuação. Primeiro eu vou atuar avaliando, lógico. Eu vou avaliar até para eu selecionar dos mais de 500 exercícios do Pilates, qual que eu vou fazer com ela. Né? Porque fala Pilates, Pilates não é uma varinha de condão, que você vai lá e bate, pronto, tum. Não, até para aplicar o Pilates, você tem que definir qual, apesar que a gente vai discutir isso aqui agora, o Pilates, ele preconiza, para o Pilates, o criador da técnica, o método Pilates não é para você ficar indo uma vez por semana fazer atividade com uma pessoa te orientando o tempo todo. O Joseph Pilates, que criou a técnica, na verdade, ele queria dar autonomia às pessoas. Ele acreditava que desenvolvendo uma sequência lógica de exercício, e se a pessoa aprendesse esse exercício,
ela iria praticar esse exercício ao longo da vida, depois de ter aprendido, e isso traria benefícios para ela em qualquer idade. O Pilates, a fórmula original, ele não mantém o paciente condicionado a você tem que vir aqui para você fazer Pilates. Ele condiciona que você tem que aprender. O instrutor de Pilates, para o criador da técnica, ele é um professor do método, ele te ensina o método. Mas você não teria que ficar preso a ele, de ter que, toda semana eu tenho Pilates. Né? Você deveria ir toda semana, aprender o Pilates, e aí levaria mais ou menos uns 3 meses, para depois você fazer o Pilates em casa. Inclusive, se quisesse comprar os equipamentos, que para o Pilates seria a última etapa do tratamento dele. Quando o Pilates propôs a técnica, ele... Deixa eu só colocar aqui, ó. Aqui a gente está vendo foto do próprio criador do método. Quando ele criou a técnica, ele pensou isso: eu vou desenvolver uma sequência de exercício que as pessoas vão fazer, vão aprender, vão fazer e vão terem melhor qualidade de vida. E aí ele desenvolveu esses princípios, né? Para fazer a técnica do Pilates, ele determinou na técnica dele que você tem que seguir 6 passos. Eu tenho que ter concentração na hora que eu estiver fazendo exercício. A respiração é fundamental, acompanha o tempo todo a prática do exercício. Todo o exercício busca a centralização, tá à toa, tá aqui em cima do umbigo, não é à toa. Né? O Pilates acredita naquela musculatura do core que eu falei para vocês, ele acredita que se eu consigo estabilizar, centralizar toda a força do movimento nessa região, eu consigo ter controle sobre o exercício, eu consigo fazer o exercício de forma precisa e um exercício fluido. Veja bem aqui, ó, abdômen, 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 não é à toa, abdômen. Todo o exercício do Pilates passa por esse cruzamento de força das cadeias musculares nessa região. Ô, Amanda, qual que é a diferença do Pilates para o Pilates clínico? Tem diferença? Na verdade, com quem que eu estou falando? A Iene. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Voltou para mim? Voltou. Quem está falando? Quem que falou comigo? A Iene. Na verdade, é assim, o Pilates, ele desenvolveu esses dois segmentos. O Pilates solo, na verdade, 3 segmentos. O Pilates solo, onde você vai fazer os exercícios exatamente no solo, né? O Pilates intermediário, que seria o Pilates onde usa a bola, usa aquela estrutura arredondada, assim, que vocês já devem ter visto, né? Que a gente chama de meia-lua. E o Pilates avançado, né? Então, o solo, intermediário e o avançado, que é quando você vai para o aparelho. Então, a técnica, ela prevê esses 3 estágios. E aí, o Pilates acredita que você, aprendendo o Pilates solo, sozinho você consegue fazer os outros 2. Você não precisa de um profissional te acompanhando. Mas você tem que aprender muito bem o solo. Aí, no Brasil e no mundo, fizeram uma salada. Tem Pilates até dentro d'água.
E começaram a dar nome de Pilates para tudo. Aí tem Pilates clínico, tem Met Pilates, tem Pilates solo, tem Pilates... Então, assim, na verdade, essa colocação de Pilates clínico é só para falar que você usa o Pilates para tratar. Ah, certo. É tipo uma variação, né? Existem vários tipos de Pilates. Não, é só para falar assim que, por exemplo, o educador físico pode aplicar Pilates, mas ele não pode usar que o Pilates dele é clínico. Ah, sim. O Só o fisioterapeuta pode, Entendi. porque eu uso o Pilates para tratar. Então, assim, na verdade é aquele negócio, né? Açaí com leite condensado mas tudo é açaí, né? Eles vão dando nome para as coisas para chamar mais atenção também, né? Para diferenciar. Então, assim, não, meu Pilates é clínico, eu uso para te tratar, e o outro não, o outro usa como se fosse um Pilates para recreação. E, na verdade, isso não existe, existe a técnica chama Pilates. Na verdade, a técnica não chama Pilates, né? A técnica chama contrologia. O Pilates, quando formulou a teoria dele, deu o nome disso de contrologia. Aí, quando ele morreu, num incêndio, né, o estúdio que ele tinha pegou fogo e o doidão achou que era o Superman, entrou lá para salvar os aparelhos dele, já com seus 80 e tantos anos, e entrou para salvar os aparelhos e inalou muita fumaça e veio a falecer depois. Mas se não fosse essa maluquice aí, talvez o Pilates estaria aí com 100, 110 anos, talvez, e fazendo atividade, porque, de fato, a prática do exercício dele te dá um condicionamento físico capaz de te manter saudável fisicamente em qualquer idade. Por quê? Amanda. Oi. Não, por quê? Não, porque o princípio dele a teoria dele é com base naqueles princípios que eu falei. Então, primeiro, a respiração é o mais importante no Pilates. Se você estiver fazendo Pilates e o seu instrutor não te ensinou a respirar, saia do seu Pilates. Primeira coisa que você aprende no Pilates é respirar. Porque respirando, volta lá na tela, respirando, eu consigo já começar o trabalho de consciência, porque o Pilates ele trabalha a consciência corporal, e por isso que o Pilates fala que precisa de concentração. Quando ele está falando de concentração aqui, ele está falando assim, olha, o exercício só vai dar certo se você estiver ligado no que você está fazendo. Né? Então, os princípios dele é isso aqui. Se não está seguindo isso aqui, você não está fazendo Pilates. Primeiro, você precisa estar ligado em você. Né? Uma forma de se ligar a você para o Pilates é através da respiração. Ele fala que a respiração nos conecta a nós mesmos. Depois, a respiração, além de aumentar a minha concentração e a minha conexão comigo mesmo, a respiração, e aí não é só puxar o ar e soltar o ar, né? Tem um princípio de trabalhar o músculo do diafragma, né? O músculo diafragma. Quando eu trabalho, então, a respiração, eu também favoreço a centralização do exercício nessa região. Quando eu centralizo todo o exercício que eu vou fazer nessa região, eu melhoro o meu controle motor. Melhorando o meu controle motor, eu faço exercícios mais precisos
e mais fluidos. E é aí que a gente fala que o Pilates trabalha tanto força quanto alongamento. Amanda, Oi, agora. eu fiz Pilates 4 meses antes da pandemia e todo mundo falava assim, ó, não se engane não, porque se musculação é pegar peso, não vai para Pilates achando que é fácil, não. E é difícil demais. 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 E aí que tá, Flávio, você falou uma coisa aí muito interessante, porque às vezes as pessoas acham que eu preciso melhorar meu corpo, por exemplo. Voltou para mim aí, né? Sim, voltou. Eu preciso melhorar meu corpo. Nossa, eu estou precisando fazer uma atividade e tal. Vou entrar na academia. E às vezes ela vai entrar na academia e vai arrumar só problema. Vai pro Pilates consertar. Não, mas por quê? Porque ela vai entender o quê? Que na academia eu vou fazer a força ali, mas eu não tenho esse estudo, né? Agora a academia está mudando muito, já tem até fisioterapeuta fazendo avaliação, né? Já se eu não me engano, é obrigatório, né? E tal, mas você entra ali, você faz os exercícios de força, mas você não tem essa questão de saber como eu estou, né? O Pilates, ele preocupa, assim, como estão os meus músculos por si só. E aí, todo o exercício do Pilates, e a técnica é muito legal por isso, e ele começa no solo, não é à toa, né? Os exercícios de solo são os primeiros. Não é à toa, porque no solo, a gente já falou, eu estou em repouso. Então, eu tenho pouca gravidade exercendo. Eu não estou em pé, nem sentado. Eu estou deitado. Então, todo o exercício do Pilates, ele começa deitado. Sim. Esse livrinho aqui, ó, é muito legal. Quem tiver curiosidade, depois eu passo para vocês, que é a obra completa do Joseph Pilates. Acha ele no sebo, naquelas livrarias de usado que eu falei. E ele é muito legal porque ele conta justamente a história e no final traz alguns exercícios. Ele explica o que é a contrologia. Deixa eu ver se tem. Não, tem sim. Ele fala aqui, só rapidamente para vocês verem, no sumário aqui, ó. Ele fala sobre saúde, então ele conta uma história, tá vendo? Sim. E vai explicando o que é a contrologia, o que foi que o Pilates pensou para criar isso. E no final ele traz alguns exercícios, vou mostrar para vocês aqui rapidinho, alguns exercícios que são os exercícios primários. Se você não consegue fazer isso aqui, não vai para a academia. Sim. Então você vai, que é aquilo que eu falei para vocês fazerem numa outra aula aí que eu falei brincando. Falei, pessoal, deita aí, né, e tenta brincar com o corpo. E você vai ver que a gente não consegue sustentar o próprio peso do corpo. Sim. Porque o solo, você não tem peso nenhum, você não tem nada te segurando de peso, você não faz nada, é só você e seu corpo. E aí o Pilates fala com você assim, faz essa postura, respirando e mantém. Começa uma tremedeira louca. Suimbicas. Treme tudo e é difícil, porque você fazer isso aqui, por exemplo, experimenta fazer isso aqui aí, ó. Hoje é sábado, depois do almoço não pode não. Mas experimenta fazer isso, né? Eu tô aqui, ó, deitado, tranquilo, os braços ao longo do corpo, ó, o braço está ao longo do corpo. E aí eu vou fazer força em quem? No ilho, pessoas, vou manter o joelho reto, vou puxar as minhas pernas até eu conseguir ela ficar nessa postura e vou já jogando ela para trás para fazer o levantamento aqui da lombo sacral, ó, até eu tocar cá atrás com o meu braço lá. Consigo de jeito. Gente, esse cara fez isso com 80 anos.
Fazia isso todo dia. Show. Ele morreu, que a minha leitura que eu faço é essa, né? O cara era tão vigoroso que eu acho que ele achou que ele era super-homem mesmo quando ele entrou lá para salvar os aparelhos dele. Porque você imagina uma pessoa de 80 anos sair correndo para salvar aparelho, tem que estar pegando fogo. Porque ele era muito músculo para um senhor de 80 anos numa pessoa só. Músculo mesmo. Aí que é o legal do Pilates. Ele modela, né? Ele modela músculo. Ele queima gordura e você vai ficando com músculo, mas não é músculo hipertrofiado, que é o que a academia às vezes faz com a gente, né? Contrai tanto lá no exercício que o músculo fica hipertrofiado. Né? O Pilates não. O Pilates você vai trabalhar com aqueles princípios e ele vai te permitir uma melhora geral no tônus, que é isso que a gente precisa. A gente não precisa de hipertrofia, a gente precisa de tônus muscular. E o que é o tônus muscular? É aquela força básica que me permite fazer o que eu quiser com o meu corpo. Eu tenho que conseguir fazer aquele movimento de levantar minha perna só com a minha força, sem ninguém me ajudar. Eu tenho que conseguir fazer esse movimento de levantar a minha perna e levar ela para trás. Porque, pessoal, se a gente for ver, a gente fazia isso quando era criança. E por que não é sinônimo eu vou crescendo e vou perdendo isso? Não é uma linha direta. Não é uma linha direta. Eu vou crescendo e vou perdendo isso por falta de manutenção disso. Desuso. Se eu não uso, meu corpo fala assim, eu não preciso. E aí eu vou guardando. Eu vou minimizando esse uso para menos gasto de energia, né? Mas se eu continuo utilizando essas engrenagens vão comigo até envelhecer. A célula muscular não tem idade, né? Ela não vai envelhecendo. Ela vai, sim, perde algumas características com a idade, como toda célula. Mas ela não significa que eu estou envelhecendo, eu vou perder movimento. Não é uma linha direta. E aqui a gente está vendo, ó, grávida, então, pode fazer Pilates? Deve fazer Pilates. Deve fazer Pilates. Por quê? Porque o Pilates, olha só, achei essa figura e ela resume bem, ó. Ele trabalha a respiração, então vai ajudar a mulher a respirar melhor. Por que a mulher respira com dificuldade, tem sensação de cansaço? Lembra aqui, ó, que toda essa estrutura está sendo comprimida, né, para o nascimento desse feto. Então, eu tenho também uma força atuando aqui, ó, comprimindo o meu diafragma. Né? Então, se eu não trabalho legal essa ventilação, né, no final do dia eu posso estar me sentindo cansada justamente por não estar conseguindo respirar bem, por não ter uma boa expansão da caixa torácica. Isso é particular, é de grávida para grávida. Tem grávida que não vai sentir cansaço. Eu vejo na internet aí, grávida, eu acompanho uma menina no Instagram, que eu gosto muito de plantas, essas coisas, e ela trabalha com agrofloresta, ela mora na roça e agora ela está grávida. Gente, você vê a mulher, você fica assim, nossa, eu sou uma moleza mesmo. Mulher grávida com barrigão, pegando carrinho de mão e plantando e abaixando e levantando. Então, assim, gravidez também não é sinônimo de doença não, né? A pessoa está grávida, ela pode fazer de tudo. Mas tem essa questão, eu tenho um aumento no meu peso corporal e eu tenho um deslocamento do meu centro de gravidade para compensar esse peso que está vindo na frente. Então eu tenho esses ajustes. Se a mulher não está pronta para esses ajustes,
ela vai sentir dor e vai procurar a gente. E aí é muito interessante você trabalhar com grávida. Eu trabalhei muito pouco, mas eu fiz o curso de psicossomática com uma fisioterapeuta especialista nesse trabalho com gestante. E eu acompanhei algumas pacientes com ela, assim, como forma de estágio e tal. E é muito legal, porque depois a grávida né, vai embora, não precisa mais do seu tratamento, e depois volta com aquele pacotinho na mão, né, que estava lá dentro, dando toda a problemática, volta para te mostrar a criança, né? É gostoso, assim, é um trabalho bem legal também. É uma área específica, né, da fisioterapia. É uma área específica, você pode especializar para trabalhar só com isso. E é muito bem valorizado, muito bem reconhecido. Mas são esses pacientes transitórios, né? A paciente que vem, trata e vai embora. Geralmente costuma não voltar nunca mais, porque é exatamente esse problema circunstancial, né? Aquele contexto. Então, por que o Pilates na gravidez? Porque ele vai fortalecer a musculatura do abdômen. Olha lá, que se distende ao longo da gravidez e que é responsável pelos desequilíbrios, né? Que a gente estava falando ali. Então, a gestante que faz Pilates, ela também melhora a sua capacidade de estiramento, né? Do alongamento que a gente falou. O trabalho do assoalho pélvico, né? A melhora da circulação sanguínea, porque como você vai trabalhar exercícios suaves, né, que estão respeitando o seu corpo, né, você está usando o seu próprio corpo, não tem peso, você não está empurrando peso, né, então você vai melhorar essa condição da circulação, de cãibra, de inchaço nas pernas, né, o retorno, melhora o retorno venoso. Então, contribui muito, né, para essa manutenção da postura, que a gente viu que altera naturalmente, né, a postura na grávida, ela altera, o corpo faz isso naturalmente para mudar todo o sistema, para receber esse novo contexto que ela vai entrar. Né? Também, a gente não pode esquecer que Pilates não é só perna e abdômen, né? Pilates também trabalha braço. Essa questão da concentração, né, de se ligar mais ao seu corpo, também favorece essa conexão corpo-mente, né? Como eu falei, o Pilates acredita nessa conexão como fundamental, né, para você realizar o exercício de forma correta. São exercícios de baixo impacto, né? Então, como eu falei, não tem peso, não tem carga, é o próprio corpo da pessoa. Então, ela faz também, a mãe, a gestante, faz o exercício com mais segurança, porque ela, o próprio peso dela, então ela mesmo dosa, né, a capacidade dela em relação ao exercício. E estou vendo o que vocês estão conversando, disseram comigo. E ajuda a relaxar, por causa da respiração também, né? A gente tem esse relaxamento global de todo o corpo. E uma atividade física melhora a qualidade de vida, porque trabalha essa conexão, trabalha o relaxamento, trabalha a respiração. Então, sim. E outra, eu preciso ter o curso do Pilates para aplicar Pilates? Sim. Como fisioterapeuta, eu preciso ter o curso do Pilates para aplicar o Pilates? Precisa ou não precisa? É uma especialização que faz depois, sabe? Não? Não. Tanto é que o Pilates, ele é autodidata. Pilates estudou sozinho as teorias dele, ele foi pegando livro de yoga, foi pegando livro de anatomia, foi pegando livro de exercício do exército e começou a fazer nele mesmo, porque ele tinha problema de asma, ele
tinha a saúde muito prejudicada, e ele falou, gente, eu preciso fazer alguma coisa para me ajudar. E ele desenvolveu a teoria dele para ajudar ele mesmo. Aí ele viu que o negócio deu muito certo, todo mundo estava elogiando, que ele, nossa, mas você tá bonito, tá forte, tá... Né? Ele era asmático, então era todo fechado, todo... E as pessoas foram percebendo que ele foi melhorando, e ele começou a estudar mais por ele mesmo, e começou a desenvolver essa sequência, anotar, então, esse exercício depois desse é melhor. Esse exercício aqui prepara para fazer esse. Super inteligente. E antenado, né, com a saúde dele mesmo. Foi por isso. É isso que eu falo. Vocês têm que, primeiro paciente tem que ser vocês mesmos. Né? Eu tenho que aprender a me tocar, a perceber onde estão as coisas em mim. Se você não consegue saber isso nem em você, no outro, então vai ficar mais difícil ainda. Porque tem a questão de uma outra pessoa na sua frente, geralmente com pouca roupa, né? Então, assim, você tem que estar muito concentrado, né? Então, o Pilates, pessoal, por incrível que pareça, que todos digam ao contrário, você pode estudar Pilates sozinho, dominar a técnica, é lógico. Se você tiver uma aula com alguém que já passou, ótimo. Mas se você tiver capacidade de estudar o Pilates sozinho, você pode aplicar os exercícios do Pilates no seu consultório, e aí eu estou falando do solo, do Pilates solo. Porque quando vai para o aparelho, hoje o CREFITO já exige que se você tem um aparelho de Pilates no seu consultório, você tem que ter a formação. Mas o Pilates... É uma especialização? Não, não é uma especialização, você se forma na técnica. É uma formação. Você não fica especialista, não. Não tem esse título de especialização, não. Mas como assim formar na técnica? Não entendi. Você estuda acupuntura, você formou... Ah, tá, você faz um curso, então, à parte. É, um curso para você se capacitar a fazer o processo. Mas aí, no caso, você, então, tem o aparelho, né? Se eu colocar um aparelho aqui no meu consultório de Pilates, eu tenho que fazer o curso de capacitação. Você tem que provar que você fez o curso. Para poder operar. Mas o Pilates solo, que é o Pilates que eu trabalho, você não precisa ter curso nenhum. Você precisa dominar o ensinamento dele. Você precisa dominar o ensinamento dele. Senão também você vai ficar fazendo charlatanismo com seus pacientes, né? Sim. A falar que está fazendo Pilates. Eu, por exemplo, uso Pilates com paciente idoso e eu nem falo que eu estou fazendo Pilates com ele. Porque é um exercício. Para ele é um exercício. Sim. Mas eu sei que é um exercício do Pilates. Parece que foi o Erison, não sei se foi o Erison que falou que não dá conta de fazer aquele exercício que você mostrou aí. Foi você, Erison? Foi sim. Aqui, mas é engraçado, cara, é porque eu também achei que não ia conseguir fazer nada, me senti um velho de 90 anos quando o professor pediu para fazer os primeiros. E lá ficou cheio depois fiquei sabendo que várias senhoras, idosas mesmo, estava conseguindo, assim, muita flexibilidade, e o cara também tem que ser bom, igual a Amanda falou, mas a gente consegue sim, consegue. Não, e eu tô falando, eu aplico Pilates, a pessoa nem tá sabendo que tá fazendo Pilates, e é Pilates. Quem for assistir a live que eu vou fazer segunda-feira, muitas das coisas que eu vou falar lá, que é o último encontro que a gente vai ter, eu prometi que seria uma aula prática. E aí eu vou passar uma sequência de exercício para a pessoa fazer em casa, que é uma live para as pessoas, é um convite para as pessoas se perceberem melhor e realizar alguma atividade fácil que eu possa contribuir com a minha saúde física no dia a dia. E a base do que eu vou falar é Pilates.
Então, o Pilates não é... O Pilates deve estar pé da vida lá em cima, com esse negócio de Pilates dentro d'água, Pilates clínico, Pilates sei o quê. Não tem nada disso. O cara, o que ele construiu para o mundo, para qualquer pessoa. Você não precisa ser fisioterapeuta. Um padre pode estudar Pilates e fazer Pilates. Não tem essa. O que ele deixou, aí o capitalismo foi lá e criou curso, né? Criou patente, criou tudo. Né? Mas o que ele deixou foi ensinamento. Ele queria que as pessoas aprendessem a se conhecer, né? E a realizar exercícios só com o próprio corpo e que pudesse dar resultado na vida delas. Então, se a gente dominar a técnica através de estudo, e aí volto a lembrar, o próprio Pilates era autodidata. O que é isso? Ele estudou por conta própria. Ele foi estudar com outros professores depois que ele já estava famoso. Que aí ele aprofundou os ensinamentos, criou os equipamentos, né? Mas o princípio da técnica dele, que é o solo, ele desenvolveu estudando, pegando o atlas e falando, se eu abrir a perna assim, se eu fizer o exercício assado, aí ele começou a desenvolver essa sequência. Só para voltar aqui, ó, nessa resposta, então, a gente vai entregar terça-feira, mas também é aquilo, pessoal, não é copiar, colar, tenta raciocinar quais as alterações que a gestante pode apresentar e que o Pilates apresenta resultado positivo. Já falamos aqui, tem mais de meia hora, né? Né? As alterações que a grávida pode apresentar, já mostramos aqui, né? Ó, um tempão. E já mostramos como que o Pilates corrige isso, né? Porque o Pilates vai trabalhar a musculatura do core. Ainda estou dando toda a dica aqui no fim, ó. Aqui, ó. Toda a dica está aqui, ó. Porque o Pilates trabalha isso, trabalha isso, trabalha isso, e a grávida tem isso, tem isso, tem isso. Está respondida a pergunta. Aí vocês me entregam terça-feira até 19 horas, mas eu mando no WhatsApp também para lembrar. Então, aqui, como que ele pode... A resposta é como que o método pode colaborar, né? De vermelho aqui é uma sugestão, que é as coisas que a gente tem que colocar. E quais os benefícios, né? Então, é importante a gente falar da biomecânica, né? Nesta fase da saúde, como que a fisioterapia pode auxiliar, né? Respeitando a fisiologia. Aí a gente colocou aqui, ó, né? As alterações durante e após o parto influenciam na flexibilidade, evitar e diminuir lombalgia. Então, a gente já colocou aqui a contrologia, que é o método que ele criou, depois que ele morreu, em homenagem a ele, colocaram o nome da técnica de Pilates. Mas até ele morrer, o trabalho dele, ele sempre chamou de contrologia, que é o estudo do controle motor. O Pilates é controle motor. E aqui, ó, contribuindo para o controle consciente. Lembra que eu falei? Para ele é importante você estar ligado no que você está fazendo. Quando a gente for estudar sistema muscular, a gente vai ver que o sistema muscular, salvo a musculatura lisa de vísceras e musculatura cardíaca do coração, todos os outros músculos, eles são voluntários. Eles respondem à nossa vontade. Então, quando eu faço o movimento antenado no exercício, né? Se eu estou ligado naquilo que eu estou fazendo, eu estou dando comando e estou imaginando esse comando